Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Também trago a saudação do meu pastor Francisco Santos. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço o pastor Edson, a sua esposa, agradeço a irmã Regina e o seu esposo, agradeço o irmão Érico, a irmã Odete, que estão me acompanhando. E mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. O tema que foi proposto aqui nesta noite pela irmã do ciclo de oração, Daniel capítulo 10, versículo de número 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Diz assim, Daniel capítulo 10, versículo 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Este tema escolhido pelas irmãs do círculo de oração nesta noite, ele é um tema bem propício para os dias de hoje. Porque quando falamos de oração, nós precisamos ter em mente que a oração é uma marca da igreja. Nós precisamos ter em mente que a oração, ela faz parte da vida do crente. Nós precisamos entender que esta igreja que chega até os dias de hoje, ela é uma igreja que venceu e tem vencido pela oração. Essa igreja que ultrapassou os séculos, essa igreja que venceu adversários, essa igreja que derrubou muralhas, ela derrubou por causa da oração. Quando falamos de oração, nós precisamos entender que a oração é uma arma que a igreja tem. Quando falamos de oração, nós estamos falando de um contato que o homem tem com Deus. Quando falamos de oração, nós falamos de um relacionamento do homem com Deus. Mas também, se nós analisarmos friamente, a igreja do século XXI é uma igreja que se utiliza pouco da oração. Se nós olharmos friamente, a igreja do século presente é uma igreja que perdeu o caminho da oração. Porque hoje, com o advento, a explosão das igrejas neopentecostais, com as heresias que vem acontecendo nos últimos tempos, as pessoas elas estão doutrinadas a orarem por uma causa específica. As pessoas estão tão doutrinadas a orar apenas por um caso. E para piorar, as pessoas elas precisam de um ponto de contato para estimular a sua oração. Se o culto não levar o nome daquele problema que ela tem enfrentado, ela acha que ela não tem que orar. Se a pessoa não estiver passando por dificuldade, ela entende que não precisa orar. Mas nós precisamos entender que a oração é sem cessar. Nós precisamos entender que a oração é a todo tempo. E uma das coisas também que engessou a igreja evangélica brasileira do século XXI é que hoje nós temos uma igreja que ela se popularizou. Se nós olharmos 40 anos atrás, 45 anos atrás, se nós fôssemos olhar a estatística de pessoas, nós tínhamos em torno de 7 a 10% da população que professava uma fé cristã. Hoje, no século XXI, principalmente agora, no ano de 2020, há uma perspectiva que o Brasil ou se equipara em 50% com a Igreja Católica, o Brasil se tornará um país declarado evangélico cristão. Poderíamos ficar contentes, mas nós percebemos que tudo isso tirou a igreja do caminho da oração. As pessoas hoje elas não sabem mais o que é orar.
Porque quando nós falamos de orar, nós estamos falando de uma causa específica, nós estamos falando em desenvolver uma vida de oração, termos prática de oração, vivermos em oração, não orar por causas específicas, não orarmos por momentos de tribulação, de aflição que venhamos enfrentar. Nós precisamos aprender a ter uma vida constante de oração, porque essa igreja do século presente é uma igreja que perdeu este contato. Hoje nós temos uma igreja que ela se popularizou, é uma igreja que hoje ela é rica, é uma igreja que tem posse, é uma igreja que tem conquista, é uma igreja que se tornou uma igreja política também, é uma igreja que tem uma representação política, é uma igreja que tem representantes em todas as casas legislativas, é uma igreja que tem representação nas câmaras dos vereadores espalhados por todo o Brasil, é uma igreja que, bem provável, tem alguns prefeitos espalhados pelos municípios deste Brasil, mas é uma igreja que esqueceu o caminho da vitória, o caminho da oração. A oração ainda é a arma infalível da igreja. A oração é um meio rápido, prático, e que a igreja não pode abrir mão, é a oração. E quando nós lemos este versículo, que é o tema base deste congresso, nós falamos de um homem chamado Daniel, homem ou jovem. Este jovem, ele nos ensina este caminho. Este jovem era um jovem que sabia a importância de ter uma vida de oração. E a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira lição que nós tiramos deste homem, deste jovem Daniel, é uma coisa: ele está ali. Ele era um jovem cativo, era um jovem que trocava o seu nome, era um jovem que estava preso, era um jovem que estava sendo ensinado, doutrinado para um dia servir no palácio. Mas uma das coisas que nos chama a atenção, este jovem, ele assentou-se no seu coração a não se contaminar. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos lições importantes para a nossa vida. Nós aprendemos a primeira coisa: ele tinha um desejo de não aborrecer, de não manchar, de não abrir mão da sua fé. Primeira coisa que aprendemos. Segunda coisa que aprendemos com este jovem: havia um sistema, havia uma ordem que queria doutrinar a sua fé. Havia um sistema que queria ensinar, mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, a sua prática de fé. Mas ele assentou no seu coração em não se contaminar. O que tiramos disso como exemplo? Nós vivemos num mundo onde tem ditado a regra, a maneira que as pessoas têm que viver. Nós estamos vivendo num mundo que o mundo está moldando a forma da igreja adorar. Nós estamos num mundo que está invadindo a igreja ou já invadiu as igrejas. Nós estamos num mundo, num sistema que tem moldado as famílias. Veja quantas famílias são moldadas por esse sistema. Veja o quantas pessoas elas são doutrinadas por este mundo. Daniel poderia seguir a corrente. Daniel poderia se adequar a entrar na forma. Era muito mais fácil ele falar assim: eu quero participar deste banquete, eu quero comer dessas iguarias, eu quero comer dessa comida. Mas ele não quis. Ele não quis. E ele propõe algo: deixa nós nos alimentarmos com legumes, daqui 10 dias você volta e veremos a diferença. Dali passou o tempo, eles voltaram, a sua aparência era diferente. O que aprendemos com isso? O crente ele não precisa se moldar com o mundo. Deus ainda continua dando graça e misericórdia. Ainda nós não precisamos andar adequado a este mundo, porque o mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O mesmo Deus que foi com Daniel pode ser conosco. Mas qual é o problema? Porque esta igreja perde? Porque Daniel conseguiu resistir tudo isso? Porque Daniel tinha uma vida constante de oração. Daniel vencia
vitória. Daniel sabia o caminho da vitória. A vitória de Daniel não era uma vitória específica. A vitória de Daniel não era uma vitória por um carro, por uma casa. Daniel vivia uma vida de intimidade com Deus, e Deus o ajudava, Deus lhe dava graça diante desse sistema. Porque nós temos uma igreja hoje que está endinheirada. Nós temos uma igreja representada bem, mas temos uma igreja com a maioria dos crentes fracos, crentes que não conhecem o caminho da oração, crentes que não conhecem uma intimidade profunda com Deus, porque não sabem desenvolver uma vida de oração. Por isso que os crentes hoje estão se adequando ao mundo. Por isso que Daniel e seus amigos tiveram um semblante diferente daquelas outras pessoas que se aproveitaram, se banquetearam na mesa do rei, porque eles tinham um propósito no seu coração: eu quero servir o meu Deus. E quantas pessoas nessa noite têm esse propósito? Quantas pessoas nessa noite estão dizendo assim: eu não quero me contaminar deste mundo? Quantas pessoas aqui nesta noite têm sentado à mesa, têm se banqueteado na mesa deste mundo? Mas nós temos um Deus ainda que procura pessoas com compromisso. Nós temos um Deus ainda que procura as pessoas compromissadas, porque Ele quer dar graça e misericórdia. Nós temos um Daniel aqui dizendo assim: não, o sistema é de tal forma, mas é meu Deus que cuida da minha vida. O sistema tem de empregar a forma, mas é o meu Senhor que diz o que eu faço. Eu ainda recuo ao meu Deus. Mas como é hoje, como é comum, é muito comum se adequarmos à corrente do mundo do que irmos na contramão deste mundo. Por isso que não conseguimos entender o caminho da oração. Esse caminho, essas coisas só conseguem se conquistar através da oração. E Daniel nos ensina isso. Daniel, ele já aceitou. Ele colocou no seu coração: eu não vou me contaminar, eu não vou sentar à mesa. Nós podemos ainda ter famílias bíblicas, nós podemos ainda ter um namoro santo, nós ainda podemos ter empresas, temos trabalhos santos, nós podemos ainda adorar de uma forma legítima ao Senhor. Nós não precisamos se adequar ao molde, à forma deste mundo, porque Deus continua ainda sendo o mesmo. Deus continua ainda dando graça e misericórdia ao seu povo. Mas o que acontece hoje? Nós queremos entrar no meio do mundo porque não queremos desapontar. Eu não quero que lá na minha empresa, eu não quero que lá no meu trabalho eles saibam que eu sirvo Deus. Eu não quero que lá na faculdade eles tenham conhecimento da minha fé. Então eu quero me adequar. Eu quero seguir a forma do mundo. Eu quero entrar de cabeça neste mundo. Mas o Senhor nesta noite diz para mim e para você: o seu semblante é diferente daquele que é mundano. O seu semblante, a sua forma de agir é diferente daquele que está no mundo. Porque a Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 8: Deus detesta o sacrifício do ímpio, mas agrada da oração do justo. Aleluia! Então Daniel, sendo justo, Deus se agradou da sua oração. Deus, ele viu a intenção do coração. Deus ainda esquadrinha o coração. Deus ainda conhece o oculto profundo. Deus ainda ele quer compromisso com aqueles que querem compromisso. Deus ainda faz a diferença no mundo caído. Deus ainda é com aquelas pessoas onde o mundo jaz do maligno. Deus ainda é Deus. Aleluia! Outra coisa que aprendemos: o crente não é influenciado, o crente influencia. Ele estava diante do banquete, poderiam matá-lo, mas ele diz: não vamos comer. Não importa se vão menosprezar, não importa se vamos morrer, não importa se seremos motivo de chacota, mas não quero me contaminar com essa comida. Mas aí vai passando o tempo. Aí nós conseguimos entender a vida deste homem. Aí chegamos neste capítulo. No início do capítulo,
A Bíblia fala que Daniel estava triste, porque por 21 dias o rei da Pérsia resistiu. Por 21 dias. Por quê? O que precisa acontecer com essa igreja evangélica brasileira do século presente? Ela precisa ser reeducada no que tange respeito à oração. Essa igreja precisa ser reeducada. O que é reeducar? É fazer alguém recuperar as suas capacidades que foram perdidas ou esquecidas. Porque essa igreja não consegue vencer o pecado. Porque essa igreja, ela tem a vitória apenas como algo palpável, algo determinado, ela não entende a amplitude da palavra vitória. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 7, o fim das coisas já estão próximos, sede sóbrio e vigiai na oração. Aleluia! Jesus Cristo está voltando, então precisamos orar, precisamos ter uma vida de oração, precisamos estar firmes, porque as coisas possíveis estão próximas. Precisamos voltar, precisamos ser reeducados a este caminho. Aí aparece um homem para ele e fala: não temas. Mas como você vai entender isso? O precipitado, o que ora por uma causa específica, ele não consegue entender. Mas quem tem uma vida de oração consegue entender, porque oração não é monólogo, não é um discurso, oração é diálogo. Oração, você fala, mas você também ouve, ele falou e ele ouviu, não tema. Ele orou, era um diálogo, olha, Deus está falando com ele, não tema, não tenha receio, tudo que você fez está diante dos meus olhos. Você não quis se contaminar com os manjares do rei, eu vi. Você resistiu à carne, eu vi. Você abriu mão de uma promoção fácil, de um dinheiro fácil, eu vi. Aleluia! E é isso que o Senhor fala para nós aqui nesta noite. Não tema, Ele está dizendo: eu estou vendo, eu estou no controle, Daniel. Eu tenho visto a sua aflição, não tenha receio. Ele estava triste. Outra coisa, porque precisamos ser reeducados ao caminho da oração. A nossa batalha no mundo espiritual. A nossa batalha não é na carne. A nossa batalha não é na murmuração. A nossa batalha não é fazer cara feia, pensar que o Senhor não se esqueceu. A nossa batalha está sendo travada no mundo espiritual. Então precisamos voltar ao caminho da oração, à escola da oração. Jesus Cristo ensina o caminho da oração. Jesus Cristo foi um homem quando esteve em terra de oração. E ele entendia isso. Para escolher os seus discípulos, ele passou a noite orando. Então precisamos orar, precisamos desenvolver uma vida de oração. Por quê? A igreja do século XXI era uma igreja mimada. Ela é uma igreja de coisas imediatas, de coisas rápidas. Ela entende que a oração é um monólogo, é um discurso pronto. E na hora que ela quer, do jeito que ela quer, aconteça. Mas não é isso. Tem momentos na nossa vida que o Senhor está dizendo: não temos, Ele está dizendo: não é o momento certo para você. Isso não é agora para você. Então não tema, continue marchando, não pare, siga em frente, vá até o meu fim. Vale a pena. Então não temas. Meu irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sou conhecedor da sua vida e também não quero conhecer. Mas aquele que fala pela minha boca te conhece. E ele diz para você: não temas, porque está tudo diante do meu olho. Não temas. Não temas. Não é palavra afirmativa, é pela fé. Não temas. Não temas. Se você está resistindo, se você disse não para este mundo, não para este banquete, não temas, continue, vale a pena ser fiel, vale a pena resistir, porque Ele é contigo. Mas só podemos vencer no mundo espiritual, porque por isso quando desenvolvemos uma vida espiritual, uma vida de oração, a Bíblia fala
no capítulo 6, versículo 3, que Daniel possuía um espírito excelente. Para nós hoje seria o Espírito Santo. Lá na frente o rei Dário abaixa um dito: não pode por 30 dias fazer petições a outro Deus. Mas a Bíblia diz que ele tinha costume. Nem é dito. Nada parava o homem de oração. Nada para aquele que tem uma vida no altar do Senhor, vida de oração. Então o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite: não ore só quando estiver bem. Não ore quando tudo vai no seu acordo. Ore nas aflições. Ore diante das aflições. Ore diante das bênçãos. Tenha uma vida de oração. Desenvolva. Volte este caminho. Precisamos ser reeducados neste caminho. De orarmos a todo instante. De vivermos uma vida de roubo, súplica, porque é uma luta constante entre a carne e o espírito. Então vai dizer: as coisas para o seu fim, sede sóbrio e vigiai em oração. Daniel consegue resistir por quê? Porque ele conhecia o caminho da oração. Porque quanto mais eu desenvolvo essa vida, mais eu sufoco a minha carne. Quanto eu mais oro, mais eu sufoco os meus sonhos e deixo tudo na mão do Senhor. Quanto eu mais desenvolvo uma vida de oração, eu estou entregando cada vez a minha vida no seu altar. Quanto mais eu oro, mais eu me coloco à sua disposição. Quanto mais eu oro, eu me entrego por completo e deixo ele fazer o que ele quiser. Porque ele está aí, cativo, trocar o seu nome, mas o sistema não entrou dentro dele. Meu irmão, quando nós aceitamos, nos entregamos a Cristo, a partir deste momento nós estamos no mundo, mas não fazemos mais parte do mundo. O mundo já não habita dentro de nós, mas quem habita em nós é o Espírito do Senhor, é o Príncipe da paz. Então nós podemos ainda ser diferente do mundo caído. Nós não podemos usar de desculpas, nós não podemos usar que o mundo é difícil, porque todo mundo faz a mesma coisa. Não, nós podemos ainda ter uma família abençoada, nós podemos ainda ter bênção no mundo caído, nós podemos ainda ser diferente neste mundo. Basta querer obedecer, basta querer se submeter ao Senhor, basta colocar sua vida de verdade na mão do Senhor, porque Ele cuida de nós. Aí ele diz assim: não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o seu coração, ele está dizendo assim: desde o primeiro dia que você lançou esse propósito, desde o primeiro dia que você se comprometeu a me servir, a me buscar, a dizer não para este mundo, a renunciar às coisas deste mundo, eu vim, eu ouvi, e eu ouvi. E nessa noite o Senhor, Ele está procurando um coração que tenha que aplicar nisso nessa noite. Nessa noite o Senhor está procurando homens e mulheres, jovens, adolescentes, que queiram aplicar isso no seu coração. Eu quero te servir nessa noite, Senhor. Porque a nossa maior vitória é o céu. A nossa maior vitória é a salvação. A nossa maior vitória é um dia que nessa noite as tormentas solarem, nós não vamos ter um encontro. Essa é a vitória, a maior vitória da igreja. Entenda uma coisa: não temas. Agora o Senhor está falando: não temas, desde o primeiro dia. Então entenda uma coisa: não existe oração sem resposta. Não existe oração com servo fiel sem resposta. O não de Deus é vitória para você. O esperar de Deus é vitória para você. O Deus fala para você assim: cala-te, é vitória para você. Estar no foco é vitória para você. Ele estava fraco. E pode ser que você se encontre assim fraco nesta noite. Você entrou aqui, só o Senhor sabe como você entrou. Você está diante de uma festa, você está diante de uma comemoração, mas você está acabado por dentro. Há um abatimento dentro de você, porque a luta tem te afrontado. O mundo está te seduzindo, as coisas têm te seduzindo, mas o Senhor nesta noite tem dito assim: desde o primeiro dia que você assentou-se no seu coração a fazer a diferença, a me servir, eu tenho visto. O Senhor ainda é o mesmo. Esse é o Deus de Daniel, esse é o Deus das Escrituras, o Deus ressurreto, o Deus santo, o Deus que não manda, não é mandado, ele que dá ordem.
Senhor. Daniel está morto. Nós estamos aqui vivos. A diferença é que ele queria ter algo profundo com Deus. Daniel queria desenvolver relacionamento com Deus. Daniel não queria ser um crente no meio dos crentes. Daniel queria ser um servo fiel na presença do Senhor. Daniel queria agradar ao Senhor. Daniel tinha desejo de agradar ao Senhor. Ele não ia orar, eu tenho um edito, eu vou ser rei, eu vou ser um adorador. Não, era aquilo que já estava dentro dele. Era aquilo que ele já tinha como prática de vida. Quem desenvolve uma vida de oração não são as aflições que calam a sua boca. Quem desenvolve uma vida de oração não é a riqueza que fala. Quem desenvolve uma vida de oração, ele não precisa de um nome específico de culto. Ele não precisa de um ponto específico. Quem desenvolve uma vida de oração, ele tem prazer, ele tem sede de ter contato com o seu Senhor. Porque eu quero dizer de novo para você: oração é diálogo. Você fala, mas Deus fala com você também. Aí ele diz assim: não temas, depois de falar, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender. Olha aí, tem muitas pessoas que não compreendem. Meu irmão, o caminho da vitória é oração. O caminho da santificação é oração. O caminho de um novo coração é oração. O caminho de uma família transformada é oração. O caminho de um ministério transformado é oração. O caminho de uma igreja forte, vencedora é oração. O caminho do céu começa na oração. O caminho da igreja, uma marca registrada na igreja, é oração. Mas não pode se folhar, não use a oração. Você pode pedir uma oração para uma pessoa, mas desenvolva uma vida de oração. Não use as pessoas como muleta sua. Deus, ele quer ouvir a sua voz. Deus, ele quer se relacionar com você. Deus quer vir no mundo profundo com você. Deus quer se envolver em você. Um particular contigo. Olha que coisa interessante. Daniel e os seus amigos. Ninguém se apoiou em ninguém. Cada um acendeu o seu coração. Ninguém foi de carona no outro. Ninguém combinou algo. Não, era algo verdadeiro. Não vamos nos contaminar. Não vamos nos contaminar. Então, não é porque a irmã faz isso, você tem que fazer também. Não é porque um está errando, o outro está errando, você tem que copiar. Não, a vida é particular. A sua vida com Deus é particular. Assenta-se no seu coração. Compreende no seu coração nesta noite o caminho da vitória é a oração. Mas entenda uma coisa, que Daniel, esse tema nos ensina: não existe diferença de uma vida santa e uma oração santa. Andam juntos. Não adianta eu ter uma vida profana e pedir uma santidade. O que eu falo, eu confronto em Ele não orava e nos cantos ele se banqueteava. Não, nós não vamos comer. Então não adianta você falar aqui nesta noite: eu não vou me contaminar, mas você é inclusive por amigo de faculdade. Você não pode se enfraquecer porque as outras falam. Nós precisamos compreender o seguinte: eu quero andar com Deus, eu quero desenvolver uma vida de vitória. Porque entenda uma coisa: nenhum momento Deus está pedindo, faça isso. Tudo alcançou. A primeira coisa é não se contaminar. Eu não quero me misturar. Eu não quero ser igual ao mundo. E as bênçãos alcançaram. Então me compreendeu? Compreenda isso nesta noite. O que você está orando, como é que colocar em prática amanhã? Amanhã não, daqui a pouco. Se você está orando com o batismo, está pedindo o batismo do Espírito Santo, comece a ter uma vida digna, uma vida correta para que o Espírito Santo venha andar sobre você. Se você está pedindo a transformação do seu casamento, não adianta você querer ganhar na palavra, na briga. Não, cala-te nesta noite, compreenda, porque é o Senhor de guerra que vai batalhar a sua guerra. A oração é uma armadilha, a oração é uma bomba, a oração é uma arma. Então não adianta você orar, fica 2 horas orando e discutindo quando chegar na sua casa. Não adianta você querer que a pessoa não aceite Jesus Cristo por ela abaixo. Não! Ore e se
sou criativo, eu vou ficar chorando. Você está enfrentando prova. Você está vendo que você não está querendo, mas uma coisa, o Espírito do Senhor te acompanha nesse lugar. Daniel não foi sozinho, o Espírito de Deus era com ele, a mão do Senhor era com ele, Deus era com ele. Sabe o que é isso? É a vitória na sua plenitude, é paz na guerra, é ser interior renovado. Ele não tinha batalhas interiores, porque muitas vezes nós queremos ver batalhas fora, conquistas fora, mas nós temos a maior batalha travada dentro de nós. Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas e ainda nem nós mudamos. É o Senhor que muda, é o Senhor que transforma. Vamos mudar isso nessa noite. Daniel sabia que não era ele que mudaria aquele sistema, mas sim o seu Senhor. Ele sabia que as suas lutas, a sua vida estava nas suas mãos. Então Daniel, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou matá-lo. Não tem problema, não tem problema. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho a convicção que Ele é comigo. Outra coisa. E diz assim, a compreender e te humilhar perante o Senhor. Aqui é a pedra de tropeço de mais de 90% da igreja hoje. Porque humilhar é difícil. Porque sempre nós nos apoiamos na razão. Sempre queremos que o Senhor faça do nosso jeito. Sempre achamos que nós não podemos perder. Que nós não podemos perder discussões. Mas nesta noite nós precisamos te humilhar na presença do Senhor. Sabe o que é se humilhar? É você abrir mão de quem você é nesta noite. É você compreender que do teu jeito não deu certo até hoje. É compreender que é o Senhor na sua vida. O que me chama a atenção aqui é o seguinte: Daniel não era um Zé Ninguém, não era um qualquer um, era um jovem belo, inteligente. Ele foi escolhido a Deus, mas isso não encheu seu coração. Então muitas vezes pensamos que se humilhar é porque você não tem nada, você não canta, você vê todo mundo cantando, você não tem a sua casa, você pensa que ser humilhar é ser pobre. Não. Se humilhar é reconhecer que o Senhor é tudo na sua vida. Se humilhar é reconhecer que você não queria estar naquele lado, mas Senhor, toma conta da minha vida. Ele era um jovem sábio que poderia se adequar ao sistema, mas ele não quis. Ele se colocou aos pés do Senhor. Muitas vezes, sabe, nós queremos que Deus em 2 horas derrame da sua presença, que Deus batize com o Espírito Santo, que Deus renove você, que Deus te faça algo, tudo com você. Mas como você entrou aqui nessa noite? Como está o seu coração? Como você está diante do Senhor? Você entrou aqui nessa noite, não quer se humilhar, porque vai passando a nossa carreira cristã, o tempo, ele começa a ser o nosso inimigo interior, porque achamos que sabemos tudo, sabemos que já sentamos na fileira da frente, agora não precisamos mais estar no pecado, e entendemos que não precisamos mais obedecer, que não precisamos mais ouvir a voz de Deus, precisamos entender que precisamos nos submeter às lideranças, precisamos submeter à palavra, precisamos fazer um autoexame da nossa vida, porque é muito comum o nosso ânimo clamar, é muito comum nós tomarmos as conquistas, vamos deixando as pessoas soberbas, as conquistas vêm anestesiando a nossa vida de oração, as conquistas vêm disparando no tempo, a nossa estabilidade financeira vai deixando a pessoa anestesiada, vai parando a pessoa, o tempo na direção de algum grupo, o tempo de igreja, parece que as pessoas vão ficando tranquilas. Mas vão me humilhar, é se esvaziar continuamente, é reconhecer que eu preciso do Senhor todo instante da minha vida, é reconhecer que eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro, é reconhecer que sem o Senhor eu não sou nada, é reconhecer que eu estou farto da minha queda, é reconhecer que a minha carne está me aprontando, é reconhecer que eu preciso desse Deus, é reconhecer que eu preciso do meu irmão, é reconhecer que eu sou pequeno, é reconhecer que eu sou fraco, é reconhecer as fraquezas das pessoas, é que eu sou nessa noite. Eu não vejo nenhum momento na história
se humilhe na presença do Senhor, que no tempo certo Ele te exaltará. O grande problema é esse, que nós estamos tão inflamados de nós mesmos. O grande problema é que nós estamos tão cheios de nós, tão cheios das nossas confianças, estamos acostumados com ir e vir, e não estamos mais descendo a casa do olheiro, não estamos mais indo no oculto e no profundo, não estamos indo no particular do Senhor. Senhor, há algo ainda que não te agrada, faça novo todas as coisas. Senhor, renova, porque Ele tem algo novo. Aleluia! Está no mais profundo, tire o particular com Deus, se isole. Eu converso com os irmãos de 40 mais de 40 anos de evangelho, pessoas que não viam essa beleza que a igreja tem, pessoas que não tinham a riqueza que uns têm. Tem pessoas que têm dinheiro, se elas ficarem doentes ou se internar num belo hospital. Tem pessoas que estão dormindo numa bela casa enquanto seu irmão não tem o que comer. Mas eu já ouvi testemunho de pessoas que a única saída dele era o Senhor. Ele não tinha dinheiro, não tinha médico, não tinha comida. Eles oravam, choviam. Faltava comida, Deus enviava. Deus curava. Deus batizava com o Espírito Santo. Antigamente, quando as pessoas se entregavam ao Senhor no culto domingo, ele falava assim: vem terça-feira para ser batizado com o Espírito Santo. Não passava muito tempo. Hoje a igreja está anestesiada, passa anos sem batismo com o Espírito Santo. E a igreja se acostumou. E é isso que o Senhor está dizendo: volta a descer, volta a se humilhar, volta a reconhecer que sou eu, o eu sou que faz, eu sou que opera. Precisamos descer. Muitas vezes vem a luta para nós, para não confiarmos na força do nosso braço, não confiarmos no nosso diploma, nas nossas riquezas, mas confiar no eu sou, o grande de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Por isso o Senhor permite. Eu vejo isso nesses jovens, que eles são um jovem. Não murmurou, enquanto os crentes murmuram. Aqui era o meu lugar, porque não sou eu que prego, porque não sou eu que canto. Quando os obreiros estão assim, com essas fraquezas instauradas dentro do seu coração, pessoas que não chegam mais para ouvir, quando é um irmão que toma o microfone, as pessoas, elas não querem ouvir, mas pode ser aquele momento que Deus quer usar aquela pessoa para falar contigo, para te arrebatar do inferno, para te livrar da queda. E o Senhor diz esta noite: vamos descer esta noite, porque Ele está voltando. Ele virá para buscar essa igreja. Ele não envelheceu. Essa promessa não está. Ela perdeu sua casa. Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja. Aí eu quero afirmar de novo. Olha a resposta da oração. Eu vim por causa das tuas palavras. Olha as palavras que tem saído da sua boca. Como você tem se colocado em oração. Como você. É um rito, é um ritual, é uma forma, uma pronta. Ou é algo de dependência. Quando perdemos o caminho da oração, quando nós saímos da escola da oração, quando nós não conhecemos mais este caminho, nós nos tornamos religiosos. É palavras prontas. São palavras que não passam do teto. São palavras que não tocam no coração de Deus. São palavras que não fazem nada. Eu quero dizer uma coisa de Deus para você nessa noite. O Senhor é o mesmo ainda. As batalhas ainda estão no mundo espiritual. As batalhas ainda continuam sendo travadas. Mas precisamos mudar o jeito de falar. Meu irmão, você pode ser a pessoa mais rica dessa cidade, mas não confia na sua riqueza. Você pode ser a pessoa mais sábia, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não menospreza aquele que não sabe, porque é o Senhor que fala. Deus ainda continua confundindo os sábios. Deus continua exaltando os pequeninos. Deus ainda
Meu irmão, quantas experiências que você tem? Quando você era diferente da oração, você estava passando uma luta e você falava assim, não vai dar. Mas quantas foram as vezes que você dobrou o joelho, o Espírito do Senhor veio sobre você e você sentiu o abraço do Senhor. Eu tenho muitas experiências. Como é que você fala assim, hoje acabou, nunca mais. Você é renovado. A batalha é muito espiritual. O Senhor ele te levanta. Por isso que precisamos mudar as nossas palavras. Vamos entrar na sua presença para adorar. Vamos entrar na sua presença para glorificá-lo. Vamos aproveitar o momento um culto racional. Porque e se derramar como uma criança na presença do Senhor. Sabe por quê? Vamos sair dessa filosofia barata, esse evangelho barato. Deus ainda quer derramar vidas. Deus quer derramar o seu Santo Espírito. Deus quer renovar ainda. Deus quer levantar essa visão espiritual nesta noite. Não parem nesta noite de fazer esse culto monótono. Meu irmão, abra sua visão espiritual nesta noite. Deus pode fazer. E eu tenho certeza que Ele quer fazer coisas extraordinárias no mundo espiritual. Deus quer renovar crente. Deus quer que você se esvazie para encher. Eu não posso querer ser cheio de Deus se eu estou cheio de Deus. E nesta noite você compreenda isso. Que você se humilhe nesta noite. Esta é a pedra de tropeço da igreja dos dias de hoje. É uma igreja que está confiando na força do seu braço. É uma igreja que confia nela, mas esqueceu a confiança no Senhor. Se humilhe nesta noite. Rasgue o seu coração nesta noite. Meu irmão, não olha para quem está do seu lado. Tem em particular com Deus que rasgue na presença do Senhor. Entre na presença do Senhor como uma criança do seu pai. Uma criança pode sair de um lugar perigoso. Mas ela sente medo, ela vai para perto do pai. O pai terá segurança. Então, sinta assim nesta noite.